Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Bom dia para todo mundo. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem. Jogo no Mineirão, Cruzeiro 2, Vasco da Gama 2. Os gols do Cruzeiro marcados por Arthur Gomes e Bruno Rodrigues de pênalti. E os gols do Vasco marcados por Puma Rodrigues e Gabriel Peck. Um resultado que, se a gente for analisar o contexto do jogo, foi um bom resultado, porque o Vasco ganha mais um ponto nessa luta contra o rebaixamento. O Vasco não deixa um rival direto ultrapassá-lo, tendo em vista que o Vasco abriu o placar e tomou a virada. Então o Cruzeiro, quando vencia por 2-1, o Cruzeiro estava abrindo 3 pontos de vantagem em relação ao Vasco. Então, o empate nesse contexto do Vasco ter empatado fora de casa com o Cruzeiro, no contexto de ter tomado a virada e ter conseguido empatar, foi um bom resultado nesse contexto. Mas se nós pegarmos o contexto de que o Cruzeiro jogava em casa sem torcida, se pegarmos o contexto de que o Vasco enfrentava um Cruzeiro, que desses 3 jogos fora de casa que o Vasco tem, Cruzeiro ontem, Atlético Paranaense sábado e o Grêmio também fora, desses 3 jogos, o mais acessível para o Vasco vencer era exatamente esse jogo de ontem contra o Cruzeiro. Então, assim, foi bom? Um ponto? Pelas circunstâncias foi, mas fica aquele sabor de dava para ter vencido o Cruzeiro. Sobre o jogo, o Vasco entrou no seu tradicional 4-1-4-1, o Vasco vem jogando assim há muitas rodadas, é um esquema que encaixou com as peças que o Ramon Dias tem. O Cruzeiro entrou no seu 4-3-3, uma linha de 4, 3 jogadores no meio campo e 3 jogadores na frente. Um jogo com algumas alternâncias, mas um jogo muito pobre do ponto de vista técnico. O Cruzeiro tinha mais a bola, mas o Cruzeiro não agredia o Vasco com essa posse. O Cruzeiro rondava, tentava, mas tinha dificuldade de criar jogadas. Não é à toa, o Cruzeiro tem o pior ataque do campeonato, tem uma das melhores defesas, se eu não me engano, acho que é a melhor, se eu não estou enganado. Mas o ataque do Cruzeiro é o pior ataque do campeonato, porque esse time tem dificuldade de fazer gols. Tendo em vista que o clássico que o Cruzeiro venceu contra o Atlético, o gol da vitória do Cruzeiro foi um gol contra do zagueiro do Atlético, fugiu o nome do zagueiro agora. Então o Cruzeiro tem essa dificuldade de fazer os seus gols. O Vasco teve menos posse, mas teve um problema sério também. Um pouco de dificuldade para sair para o jogo. O Cruzeiro pressionou a saída de bola em alguns momentos, fazendo o Vasco errar em algumas situações. O Vasco ficou um time que, quando tentava sair, saía muito pelo lado direito. Ficou um time muito previsível, um time muito torto. Embora foram tentadas algumas jogadas combinadas por aquele setor, com o Puma, com o Paulinho e com o Rossi pelo lado direito, mas nada demais, muita dificuldade para sair jogando. E o Cruzeiro com a posse, com dificuldade de criar. O jogo foi se desenrolando, arrastado. Aos 10 minutos, quando o Vasco conseguiu criar a primeira real situação de gol, o Verratti coloca para dentro, mas ele estava em posição de impedimento. Então foi a primeira chegada do Vasco, foi um jogo de poucas situações de gols, tanto no primeiro tempo. No segundo tempo teve um pouquinho mais, mas no primeiro tempo poucas situações de gols. E aos 15, numa jogada pelo lado direito, uma casquinha que o Rossi consegue, no raro momento de lucidez do Rossi no jogo, diga-se de passagem, jogou muito mal. Ele com uma casquinha, ele consegue encontrar o Puma pelo lado direito, que estava em disputa com seu marcador. O Puma domina,
leva ali pelo lado direito de ataque do Vasco, ali pela lateral da grande área, e acerta um chute de raríssima felicidade, um golaço. E o Vasco, aos 15 minutos, abriu o marcador. E aí, ao invés do Vasco explorar um suposto nervosismo do Cruzeiro, porque o que estava acontecendo com a abertura do placar em favor do Vasco? O Vasco estava abrindo 3 pontos de um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O jogo era fora de casa, no caso, fora de casa para o Vasco e em casa para o Cruzeiro, e o Vasco deveria ter colocado, esse gol deveria ter colocado uma pressão no Cruzeiro. E o Vasco, ao invés de, fiz 1-0, eu vou disputar a bola, para ficar com a bola, para poder eu conseguir agredir o Cruzeiro, para poder fazer mais 1, 2, quem sabe. E o Vasco não fez isso. O Vasco simplesmente fez o gol, pegou a bola já estava com o Cruzeiro. Então o que acontece? O Vasco fez o gol e se fechou ainda mais. Esperando o Cruzeiro. O Cruzeiro foi, mas foi daquele jeito, com dificuldade de criação. Tinha um caminho interessante para agredir o Vasco pelo lado direito, ali com o lateral William, ou Ian Lucas, alguma coisa assim. Tinha um caminho interessante por ali, e o Vasco lá atrás, esperando para tentar contra-atacar. O Vasco não teve praticamente nenhum contra-ataque. O Peck jogando pelo lado esquerdo parece que é uma coisa até estranha de dizer, mas o cara canhoto, ele não joga bem pelo lado esquerdo. O Peck rende melhor pelo lado direito, onde o Rossi ontem jogou. Então o Vasco se fecha e o Cruzeiro indo para cima, mas nada de excepcional. Chutes bizonhos de fora da área, e tenta, e ronda, mas não colocou o Léo Jardim para trabalhar. Qual foi a defesa que o Léo Jardim fez no primeiro tempo? Nenhuma. As bolas que o Cruzeiro chutou no alvo no primeiro tempo entraram. Então o jogo se desenrolou, um Cruzeiro com a bola em cima ali, rondando, mas sem criar nada. Teoricamente, era um jogo, para quem é vascaíno estava vendo, era um jogo que estava sem susto para o Vasco. O Cruzeiro tinha a bola e não arrumava nada. O tempo passou, e aos 40 minutos do primeiro tempo, o Arthur Gomes, ele pega uma bola ali pelo lado esquerdo de ataque do Cruzeiro, direito de defesa do Vasco, e vem carregando. E um buraco na entrada da área. Não tinha Zé Gabriel, não tinha Paulinho, não tinha Praxedes, não tinha ninguém. Ele veio carregando da entrada da área. Ele chuta, a marcação da defesa já chega atrasada, já vendida. A bola desvia no Medel, sobe ainda mais e entra no ângulo do goleiro Léo Jardim, aos 40 minutos do primeiro tempo. E o Cruzeiro ali empatava o jogo. Erro de marcação. Porque ficou um buraco no meio-campo, entre os zagueiros, os volantes, os meias, lá em cima, sem pegar o jogador que vinha carregando a bola. O volante também não estava ali, no caso o Zé Gabriel. E o Cruzeiro ali aos 40 empatava. E o jogo continuou da mesma forma. O Cruzeiro com a bola, tentando, mas sem ser efetivo. É aquela posse de bola que a gente chama de posse improdutiva, porque é uma posse que você não cria. Você tem a bola e não faz nada com ela. O tempo foi se desenrolando, foi passando. Teve uma confusão na lateral do campo, próximo do fim do primeiro tempo. O Rossi discutindo com o Paulo Autuori discutindo com o Rossi tomou uma entrada, ficou lá caindo, rolando, entendeu? E o árbitro já tinha dado 5 minutos de acréscimo. E aí, por causa daquela confusãozinha, o Voaden dá mais um de acréscimo, o 6º minuto. Então o jogo foi até 51. Nesse minuto final, onde o jogo já deveria ter terminado, mas o árbitro deu mais um minuto, muito em função do bate-boca do Rossi com o Paulo Autuori, parou o jogo ali, sabe? Aquela cera que é uma cera burra, eu diria. Porque você acaba sendo punido, e o Vasco foi. Sai um cruzamento do lado direito do ataque do Cruzeiro. Tem o jogador do Cruzeiro na disputa com o Rossi, dentro da área. O jogador do Cruzeiro mata no peito, a bola bate no peito
e bate no braço do Rossi. Só que o Rossi está com o braço aberto, tá assim, com o bração aberto. O VAR chamou o Voaden para observar o lance. E aí, o famoso pênalti burro. O pênalti burro. Porque se o Rossi disputar a bola, mas com o braço para baixo, e a bola bate no jogador do Cruzeiro e bate no braço dele, se o Rossi está com o braço para baixo, o pênalti não seria marcado. Agora, quando você abre o braço dentro da área, você está assumindo o risco. E esses pênaltis são marcados. Você pode até discordar, tal, mas esses pênaltis eles são costumeiramente marcados. Em outros campeonatos, provavelmente não. Mas no Brasil é marcado. O Cruzeiro não tem nada com isso. Bruno Rodrigues coloca a bola na marca da Cal, bate, faz 2-1 e termina o primeiro tempo. O Vasco vai para o intervalo. O Ramon Dias, na volta, não faz alterações. Ele tentou ali no papo, no reorganizar o time, posicionamento. Procurou dar mais uma oportunidade para o time que começou. Começa o segundo tempo e o Cruzeiro vem da mesma forma, com posse de bola, tentando fazer o 3-1, mas não consegue. Por quê? É um time de qualidade ruim. O time do Cruzeiro não é à toa, está brigando para não cair. E o Vasco, mesma forma, só que o Vasco do primeiro turno. Esse time do Ramon Dias não é um time ruim, é um time com limitações? É. Dificuldade de criação de jogadas, às vezes é um time que se dispersa dentro do jogo, é um time com dificuldades também o time do Vasco. Não estou falando só que o Cruzeiro é um time ruim. O Vasco também tem as suas deficiências. Só que o Vasco está pagando por brigar pelo rebaixamento, pelo primeiro turno ruim que fez, e não pelo Ramon Dias. O Ramon Dias está fazendo um trabalho interessante. Então, voltando para o segundo tempo. Cruzeiro com a bola, tentando e nada. O Ramon Dias vê que o tempo que ele deu, o time não respondeu, o time continuou mal, com dificuldade de sair para o jogo, e aí ele faz 3 alterações numa tacada só. Ele coloca Marlon Gomes, Payet, Jair e tira Paulinho, Praxedes e Rossi. Demorou um pouquinho para o time se assentar em campo, mas as alterações surtiram efeito. O Vasco começou a sair mais para o jogo. O Vasco começou a tomar a iniciativa do jogo. Começou a chegar um pouco pelas laterais, principalmente pelo lado direito ali com o Puma. Teve um cruzamento aos 14 minutos. Esse cruzamento não foi nem do Puma, foi do Maicon. Maicon entrou ali pelo lado direito, cruzou. E o Verratti, no susto, cabeceou, obrigando o goleiro Rafael Cabral a fazer uma grande defesa. E o Vasco começou a sair mais. O Jair entrou bem no jogo, o Marlon Gomes não, Payet mais ou menos, mas gostei da entrada do Jair. O Vasco começou a ter posse de bola no meio campo e começou a chegar. O Vasco começou a dizer para o Cruzeiro, você está ganhando o jogo, mas tem um time em campo que vai te incomodar, vai te agredir para tentar empatar. E o Vasco assim o fez. Então o Vasco começou a tomar as rédeas do jogo e o Cruzeiro deu uma baixada na bola. Bola vai, bola vem, escanteio para lá, escanteio para cá. Aos 30 do segundo tempo, um escanteio cobrado pelo Payet, que tem uma boa bola parada. Bola escorada pelo Sebastião Ferreira, que havia entrado no lugar do Zé Gabriel. Também entrou o Léo junto com ele. O Sebastião Ferreira cabeceia para o Peck ali na pequena área, chuta, empatando o jogo ali aos 30 minutos. Ali, deu a impressão de que o Vasco poderia virar o jogo. Aliás, deu a impressão que poderia não. Deu a impressão que viraria o jogo, porque o Vasco foi para cima. O Vasco teve até um terceiro gol. O Vasco fez o terceiro gol. Porém, se você analisar o lance em 2 situações, no primeiro lance, se eu não me engano, o Sebastião Ferreira estava impedido. No segundo lance, não. No segundo lance, o Sebastião vem, toca para o Peck toca para o Verratti faz o gol. Esse segundo lance, ok, estava legal, mas o primeiro não. O Sebastião estava um pouquinho à frente. E o Vasco mostrou para o Cruzeiro, eu consigo virar o jogo. O Vasco tentou, não conseguiu. Teve um último lance do jogo, que aí foi do Cruzeiro,
um cruzamento do Japa pelo lado direito, que a bola cruzou toda a extensão da pequena área do gol, e o Wesley, no segundo pau, sozinho, era só chapar a bola para dentro para fazer o 3-2, perdeu um gol incrível. Então, placar final, Cruzeiro 2, Vasco 2, um jogo com alternâncias. No primeiro tempo, o Cruzeiro foi, eu diria, menos pior, não vou dizer nem melhor, menos pior, porque teve a bola e foi eficiente, fez 2-1, mas muito em função dos erros do Vasco. O primeiro gol do Cruzeiro, erro de marcação. O segundo gol do Cruzeiro, um pênalti burro do Rossi. Mas não foi um jogo que o Cruzeiro amassou o Vasco, mas foi melhor. Eu diria, melhor, menos pior. O segundo tempo, o Cruzeiro começou da forma como terminou o primeiro tempo. O Vasco, com as alterações, melhorou, conseguiu sair de trás, conseguiu criar alguma coisa. Então vamos colocar assim, para não ficar feio, né? Cruzeiro melhor no primeiro tempo, Vasco melhor no segundo. Vamos colocar assim, embora, se você falar que foi o Cruzeiro menos pior no primeiro e o Vasco menos pior no segundo, porque o jogo tecnicamente não foi ruim, eu também aceito. Então o próximo jogo do Vasco é sábado, se não me engano, 7h30 da noite, contra o Atlético Paranaense, jogo em Curitiba. Um jogo em que o Rossi está suspenso, foi expulso já tendo sido substituído. Um jogo difícil para o Vasco. Eu não conto com a vitória nesse jogo. Se o Vasco, para mim, vencer, é zebra, porque o Vasco não ganha do Atlético Paranaense em Curitiba. É difícil de ganhar lá. O Vasco tem dificuldade. Desde que foi feita a reforma do estádio, o Vasco não ganhou mais lá. A última vitória, se eu não me engano, lá foi em 2011. Se eu não me engano, alguma coisa assim. E foi Copa Sul-Americana. 2011 ou 2007. Alguma coisa assim. Um jogo difícil para o Vasco. O Cruzeiro, por sua vez, vai fechar essa rodada jogando contra o Goiás. Na segunda-feira, jogo em Goiânia. E o Bahia, que também está ali na disputa com a gente, joga amanhã aqui em São Paulo contra o Corinthians. Então, assim, a tendência é o Vasco perder. Não acredito na vitória do Vasco contra o Atlético. A tendência é o Bahia perder e a tendência é o Cruzeiro perder para o Goiás. Tendência. Acho que esse jogo Goiás e Cruzeiro é o jogo de difícil prognóstico. Por quê? O Goiás está desesperado. O Goiás hoje está a 6 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é Cruzeiro e Vasco, respectivamente. No caso, o Cruzeiro. Então o Goiás vai ter que sair desesperadamente para buscar a vitória. Então eu não vou ficar surpreso se o Goiás vencer, joga em casa. Não vou ficar surpreso se o Cruzeiro achar uma bolinha lá, jogar fechadinha e numa bolinha ganhar de 1-0. Então é um jogo para mim que pode dar qualquer coisa. Já os jogos de Bahia e de Vasco, eu espero a derrota tanto de Vasco quanto do Bahia. Qualquer outro resultado, vitória do Vasco em Curitiba é zebra. Vitória do Bahia em São Paulo, para mim, também é zebra. Então, o jogo-chave para o Vasco é o jogo contra o Corinthians, na outra terça-feira, em São Januário. O Vasco precisa vencer o Corinthians. Até para quebrar esse tabu de 13 anos que não ganha do Corinthians, desde outubro de 2010, que o Vasco não vence o Corinthians. Então, o Vasco precisa quebrar esse tabu e precisa vencer o Corinthians. Simples assim, para chegar a 44 pontos, e aí dependendo do resultado dos outros concorrentes, talvez essa vitória dê aquela grande respirada, mas não a salvação ainda, porque depois o Vasco vai a Porto Alegre jogar contra o Grêmio e fecha a participação no campeonato contra o Bragantino em São Januário. Então vai ser sofrimento até o final, mas estou tendendo a acreditar que o Vasco vai escapar. Porque desses três aí, Bahia, Cruzeiro e Vasco, o Goiás eu estou colocando um pouco mais para trás, que para mim não está matematicamente, mas vai ser rebaixado. Desses três, e não é puxar para o lado do Vasco, não é clubismo, eu ainda vejo nos jogadores do Vasco de onde tirar alguma coisa. Nada de excepcional, tá?
mas ainda vejo no Vasco ainda condições de se tirar alguma coisa. Porque eu olho o time do Cruzeiro é feio. O time do Bahia é feinho também. Por isso que os três... O Vasco está brigando para não cair pelo primeiro turno, não pelo segundo. O Vasco tem a 6ª melhor campanha do segundo turno. Então, tem a melhor campanha jogando como mandante no segundo turno. Então, esse time do Ramon Dias é um time para fazer um campeonato tranquilo. O Vasco está pagando pelo primeiro turno que fez, por isso que está brigando para não ser rebaixado. Beleza, pessoal? Então é isso. Cruzeiro 2, Vasco da Gama 2. Um abraço, boa continuidade de semana. Nos encontramos em Atlético Paranaense e Vasco no sábado. Beleza? Um abraço e até mais. Fui!